Boa noite, meus amigos e irmãos em Cristo. Seguindo o nosso Evangelho de todas as noites, hoje vamos iniciar com uma mensagem do Espírito Meimei denominada Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de niná. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Lembremos da mensagem para cultivarmos em nós a alegria e seguimos com a nossa prece de abertura. Senhor, ensina-nos a ver as nossas próprias faltas, auxiliando-nos a corrigi-las, para que nós façamos o melhor de nós, segundo os teus desígnios. Lembrando o Espírito Emmanuel nas suas mensagens sobre a prece, por visão. Entretanto, Senhor, apaga-nos a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz nos fortaleça o coração. Fortalece a cada um de nós, Senhor, para que consigamos apagar essas sombras, reconhecendo essas faltas antes de tudo. Alimenta o mundo, Senhor, de esperança, conforta os desalentados, ajuda os que passam fome, protege aqueles que trabalham diuturnamente, buscando o sustento de cada dia e buscando aprimorar o seu espírito. Ilumina o nosso trabalho e esta casa santa, para que sejamos dignos de sermos chamados filhos do Altíssimo, irmãos de Jesus. Que assim seja. O Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, Suicídio e Loucura, item 17. O Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar,
donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, amigos, como já estamos nessa sequência do Bem-aventurados os aflitos, falando sobre esse tipo de aflição, o item 17 vai reforçando ainda sobre a história do suicídio. Ele fala que o Espiritismo tem uma importante colaboração, uma colaboração positiva e mais decisiva do que qualquer outra doutrina que possa se apresentar, porque ele nos mostra, através da fala, da comunicação, da voz dos imortais, dos espíritos suicidas, nos mostra o sofrimento pelos quais eles passam quando desencarnam pelas portas falsas deste crime hediondo. Embora cada caso tenha uma análise diferenciada, mas não deixa de se tornar um crime hediondo, uma revolta contra Deus, uma rebeldia, uma falta de paciência para com as asperezas que a vida apresenta, sendo estas muitas vezes definidas em outras existências e nesta própria. Então, o espírita, especialmente o espírita, tem de se opor à ideia do suicídio, porque ele já conhece, já sabe dessas informações que nos são passadas através das reuniões de intercâmbio mediúnico. E também tem a certeza da vida futura, sabe que aqui é só uma passagem, que de fato, realmente, há vida após a vida física na Terra, né? Então tem que ter resignação, vivendo na Terra, sabendo que Deus não abandona ninguém e que as nossas dores, né, elas podem ter como opção o não sofrimento. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então nós poderemos ter força e coragem, fé e conhecimento para evitar esse mal maior. Então tem várias situações que o suicídio traz. Primeiro, quando se descobre que não desencarnou, que não morreu. Aliás, que morreu e não somente desencarnou, né? Porque a gente deixa a carne. Então não há morte, o espírito continua vivendo. Então, abreviando a vida, não encontra o resultado que esperava. Por outro lado, foge de um mal para cair em outro, porque se está sofrendo por algo, esse sofrimento pode ser muito maior quando ele comete o crime, né, do suicídio. É outro engano. Engana também pensando que matando o corpo vai mais para o céu rapidinho. Outro engano grande. O suicídio é um obstáculo ao encontro rápido com outras pessoas queridas que já foram, porque ele separa o lugar, por exemplo, de acolhimento, ele é separado. Então, se você pensa em encontrar seu pai, sua mãe, seus irmãos, alguém, você não encontra exatamente no primeiro momento, porque eles estão em outros lugares. Então, por esta e outras razões, especialmente pela falta de obediência a Deus, jamais deveremos cometer o suicídio. E finalizando o nosso evangelho de hoje, reflexão, prece, lembremos que aquele que estuda a doutrina espírita encontra nos seus fundamentos que é preciso crer na existência de um único Deus,
na imortalidade do espírito, na reencarnação como forma do espírito se aperfeiçoar, demonstrando aí a justiça e a misericórdia divina, que cada um de nós possui o livre-arbítrio e os nossos atos também serão responsabilidades nossas, que a criatura possui um grau de evolução de acordo com seu aprendizado e seus esforços, que na existência de infinitos mundos habitados há a Terra, que não é o único, que a vida espiritual é plena, eterna, a corpórea é só transitória, passageira, que a caridade é a única forma de evoluir e ser feliz, que o espírita tenha que ser, acima de tudo, um cristão, que divulgue o evangelho através da palavra, mas especialmente do silencioso exemplo pessoal. E que a doutrina espírita é uma ciência que utiliza para comprovar o que ensina. É também uma filosofia, porque nada impõe e responde questões que as outras ciências não conseguiram dar. E é uma religião, porque crê em Deus, em Jesus, como caminho seguro para a evolução e transformação moral nossa. Então, que aprendamos com a doutrina espírita esses fundamentos, que ela apresenta, e assim sejamos mais felizes com as nossas vivências na Terra. Que nesse instante essas águas sejam abençoadas por a mão sublime de Jesus. Que as águas do planeta também recebam o influxo dessa energia divinal. E que possamos ter uma noite feliz, trabalhando e orando, louvando e agradecendo. Que assim seja.